O ex-governador Sérgio Cabral passou a primeira noite na sede da Polícia Federal em Curitiba. Ele foi transferido ontem, então vamos lá para o Paraná, vamos para Curitiba conversar com a repórter Dulcinéia Novaes. Bom dia, Dulcinéia, muito obrigado pela presença no Bom Dia Rio. Quais são as informações que a gente tem aí sobre a chegada do ex-governador Sérgio Cabral, preso agora aí em Curitiba? Bom dia, Fachel. Bom dia a todos. Agora pela manhã, o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, vai ser levado para exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal aqui em Curitiba. Depois vai ser transferido para o Complexo Médico Penal que fica em Pinhais, na região metropolitana. Lá ele vai ficar na ala dos presos especiais, onde estão outros presos da Operação Lava Jato. Esta ala, inclusive entre eles, está o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. No Complexo Médico Penal, cada cela tem aproximadamente 15 metros quadrados e capacidade para 3 presos. Tem banheiro, mas não tem chuveiro porque o banho é coletivo. Os presos podem ter televisão e aparelho eletrônico. O Sérgio Cabral chegou ontem à noite, por pouco depois das 9h30 da noite, em Curitiba, e foi trazido do aeroporto Afonso Pena aqui para a carceragem da Superintendência da Polícia Federal, onde passou essa primeira noite. Aqui no Paraná, ele é investigado pelo suposto recebimento de propina em contratos do Comperj e foi transferido para cá a pedido do Ministério Público Federal, que se baseou num relatório do Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro, que apurou que ele estava recebendo regalias da cadeia. Veja na reportagem de Ari Peixoto. 10.500 horas de gravação. Foi com base nas imagens das câmeras de segurança de Bangu 8 que o Ministério Público Estadual decidiu pedir, mais uma vez, a transferência de Sérgio Cabral para um presídio federal de segurança máxima. Os promotores também analisaram imagens exibidas no Jornal Nacional em junho do ano passado, que mostram o ex-governador circulando livremente no presídio até fora das áreas reservadas aos presos. O sistema prisional do Rio de Janeiro, ele passou a se moldar para atender às necessidades de um preso, criando privilégios que ferem a isonomia que se encontra na Lei de Execuções Penais e que se encontra, inclusive, no Código de Processo Penal em relação aos presos especiais. As regalias de Sérgio Cabral influenciaram também a vida de outros presos. Toda a biblioteca que estava em Bangu foi transferida aqui para a cadeia pública de Benfica. Com isso, os detentos que estão lá em Bangu perderam o direito, previsto em lei, de diminuir as penas com a leitura. Se foi até a biblioteca não existe mais. A biblioteca tem uma placa, a biblioteca é uma sala vazia, não tem livros. Bangu 8 hoje é para presos idosos, mas cumprindo pena. E existe a possibilidade de remissão de pena por leitura. Não sei se os senhores têm conhecimento, mas assim é. Essa biblioteca foi toda transportada para Frederico Marques. E quem trabalha é o preso classificado, Sérgio Cabral. Outra regalia que chamou a atenção do MP foi uma videoteca, uma sala de cinema com TV de 65 polegadas e home theater, que seria montada em Benfica para o ex-governador. E a videoteca foi doada para um abrigo de menores. As regalias também favoreciam os ilustres parlamentares que quisessem visitar os colegas presos em Benfica. Tem uma resolução específica em relação a parlamentares. E essa resolução diz que os parlamentares estão dispensados de efetuar a carteira, fazer a carteira de visitante quando estão ali cumprindo a sua função, qual seja fiscalizar uma unidade prisional. Temos depoimentos, inclusive, dos agentes dizendo nunca visitaram a unidade, iam direto visitar o preso Sérgio Cabral. Mas como chegavam? Não havia autorização superior, inclusive o secretário tinha conhecimento. E as regalias não acabam por aí. Os promotores dizem que um colega de cela trabalhou como mordomo de Sérgio Cabral e desconfiam que ele tem até escolta particular dentro de Benfica. Alguém colocou, na verdade, agentes para servir de escolta? Aparentemente sim, porque nas 10.000 horas é difícil encontrar o Sérgio Cabral sem ninguém. Porque na grande maioria das imagens ele está sempre um pouco à frente, 2 pessoas um pouco atrás. Todas essas regalias do ex-governador começaram antes mesmo dele vir para a cadeia pública de Benfica. O Ministério Público diz que em Bangu o ex-governador já tinha acesso privilegiado a informações sobre onde estavam os pontos não registrados pelas câmeras do presídio. Naquelas 10.500 horas a gente percebe que ele faz uso dos pontos cegos.
inclusive quando ele recebe pessoalmente encomendas do lado de fora da unidade, ainda dentro da cerca de proteção. Mas sozinho ele recebe encomendas dentro da unidade prisional e a leva para onde? Para o ponto cego. Em Benfica, a coisa, de certa forma, se ampliou ainda mais. Porque o sistema de monitoramento de Benfica é um sistema pífio, é um sistema residencial. O próprio fabricante recomenda que só seja utilizado em residências. Tudo isso está acontecendo, segundo o Ministério Público Estadual, com o conhecimento do responsável pelos presídios, o secretário de Administração Penitenciária, Eri Ribeiro. E os agentes públicos, com isso, praticam atos de improbidade administrativa, fogem da sua função primeira, quebram regras de impessoalidade, moralidade, e isso justificou, isso particularmente com total conhecimento do secretário de Administração Penitenciária. Os juízes Sérgio Moro, de Curitiba, e Caroline Figueiredo, aqui do Rio, substituta do juiz Marcelo Bretas, determinaram a transferência de Cabral. Essa situação do carcereiro ser influenciado, ser tolhido, ser, em alguma medida, controlado por aquele, pelo preso que custodia, é inaceitável e apenas demonstra que a organização criminal, chefiada pelo senhor Sérgio Cabral, segue viva, segue exercendo sua influência nas entranhas do Estado do Rio de Janeiro. A única condenação que a gente quer aqui é o dano moral coletivo ao Estado do Rio de Janeiro. Ele foi chefe de Estado. Ele não será chefe de cadeia. Os investigadores também descobriram uma farmácia totalmente abastecida de medicamentos na cadeia pública de Benfica. Uma situação incomum se for comparada com outras unidades prisionais. Os promotores também descobriram um ambulatório chefiado pelo ex-secretário estadual de Saúde, Sérgio Cortes, que é de dar inveja aos presos que não têm acesso a medicamentos em outros presídios. Nós temos uma enfermaria no primeiro piso, mas nós temos um ambulatório lá em cima, maior, com uma quantidade de remédios que eu particularmente nunca tinha visto em nenhuma outra unidade prisional aqui do Rio de Janeiro. Fui promotora de VEP durante 6 meses, talvez a falha possa ser minha, né? Mas pelo que eu sei, há uma carência de medicação em todos os lugares e ali não. O Ministério Público contou o que disse o chefe do ambulatório de Benfica ao ser questionado sobre a farmácia de luxo. Ao questionar o preso Sérgio Cortes, porque é ele que trabalha ali, é um ambulatório só para ele, porque ele foi classificado com esse fim, usando a sua profissão de origem, a medicina, e ele disse, não, consigo doações com os meus amigos via WhatsApp. O advogado do ex-governador negou que ele tenha tido privilégios e disse que estranhou que a decisão dos juízes tenha sido tomada sem o conhecimento da defesa. Ele disse que vai recorrer. Nós pedimos uma entrevista ao governador Luiz Fernando Pezão para comentar, para falar sobre a permanência do secretário de Administração Penitenciária, Eri Ribeiro, no cargo, mas o governador não quis falar. A Secretaria de Administração Penitenciária diz que só se pronuncia quando for notificada.